nessa segunda aula, o assunto é semelhanças de figuras planas, né? Associação e associação de lados e ângulos. Então, associar é você fazer, né, olhar um lado e olhar o outro lado e fazer essa associação com os lados correspondentes para ver se eles têm medidas proporcionais. Porque quando fala que é semelhante, não quer dizer que é igual, né? Não é duas coisas igualzinhas, né? Eles são semelhantes, mas eles têm que ter os mesmos detalhes. Então, por exemplo, essas duas figuras aqui, essa figura aqui é um triângulo, essa outra figura é um triângulo. Se a gente olhar o ângulo aqui, ó, é 48 graus, aqui também é 48 graus. Aqui é 42 graus e aqui também é 42 graus. E aqui é 30 graus, aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Então, olhando, eles têm os mesmos ângulos. Então, dá para a gente pensar que eles são semelhantes. Mas o que vai fechar aí o caixão aí para dizer que realmente é semelhante é olhar se os lados são proporcionais. Aqui eu tenho uma medida de 25 e aqui a medida é de 15. Aqui é 30 e aqui é 18. Agora, como que eu vejo se isso daí tem a mesma razão de semelhança? O que a gente está observando é que a figura, essa daqui, ela é uma redução dessa. Para ser uma redução, então, a gente tem que fazer assim. Vamos pegar esse lado 30 com relação a esse lado 18, que são os lados correspondentes. Por que eu sei que é correspondente? Esse lado está entre o ângulo de 90 e o ângulo de 48. Entre o ângulo de 90 e de 48. Então, o 18 e o 30 são lados correspondentes. Bom, então vamos fazer 30 vezes quanto que dá 18? Nossa, mas como assim? 30 vezes quanto que dá 18? Então é uma redução, porque você está multiplicando por um fator que reduz o número. Então vamos isolar o quê? Para isolar o quê? Eu divido aqui por 30, do lado de cá eu divido por 30, e do outro lado da igualdade também divido por 30. Quando divide 30 por 30, o meu Q, que é minha razão, fica isolado. Agora aqui ficou 18 sobre 30, que dá para simplificar aqui. Está na tabuada do 6 e aqui também está na tabuada do 6. 18 dividido por 6 dá 3. 30 dividido por 6 dá 5. Então, a razão é 3/5. Isso olhando para esse lado. Agora, eu tenho que olhar para o outro lado. Então, vamos fazer com o outro lado para ver se confirma essa mesma razão. O outro lado é assim, 25 vezes quanto que vai dar 15? 25 vezes quanto que vai dar 15? Divide esse lado de cá por 25 e o lado de lá também divide por 25. Quando eu divido aqui, eu tenho Q isolado. Vou simplificar aqui por 5 e aqui por 5. 15 dividido por 5 dá 3, 25 por 5 dá 5. O que eu observei? Que as duas deram 3/5. Isso quer dizer que houve uma redução. Os lados encolheram por igual. Então, esses triângulos, eles são semelhantes. Então, não basta só olhar o ângulo, precisa também ver se os lados reduziram ou ampliaram. Veja que esse triângulo aqui, ó, ele é o mesmo triângulo. Eu fiz aqui questão de mostrar, esse triângulo é semelhante e aqui também é semelhante. Não importa a posição que ele está, o que importa é que os ângulos são os mesmos. Então, aqui vai medir 15, aqui vai medir 18, então eles são semelhantes. Ele só foi rotacionado, mas é o mesmo triângulo, né? No caso, esse triângulo e esse são os mesmos. Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui. Tenho dois quadriláteros. Se olhar o ângulo beta e ângulo beta. Ângulo alfa e ângulo alfa. Ângulo mi e ângulo mi. Ângulo θ e ângulo θ. Então, os ângulos são iguais. Só isso não é o suficiente para ver se é semelhante. Eu preciso olhar os lados correspondentes.
Esse 4 e esse 8 são correspondentes. Então, eu vou fazer a razão. 4 vezes quanto que dá 8. Observe agora que eu estou ampliando. O 4 está indo para 8. Esse lado, 4. No outro quadrilátero aqui, ele está ampliando. Essa figura está sendo ampliada. Para eu isolar o Q aqui, eu tenho que dividir esse lado da balança por 4. O outro lado da balança também divido por 4. 4 dividido por 4 dá Q. Então, Q é igual 8 dividido por 4 dá 2. A razão é 2. Vamos fazer com outros números. Com todos os outros 4 números a gente precisa fazer. Vamos 4, agora vamos pegar a base lá de cima. 2. 2 vezes quanto que vai dar 4. Também não vou perder muito tempo não. 2 vezes 2 é 4. Então aqui também ampliou 2 vezes. Aqui, ó, 1,5. 1,5 vezes quanto que vai dar 3. Então, também eu concluo que é 1,5 vezes 2. Aqui, 2 vezes quanto que vai dar 4. Então, 2 vezes quanto? 2 vezes 2. Então, a razão é 2. Como a razão é tudo 2, a ampliação, né? O quadrilátero, ele ampliou, esse quadrilátero ampliou, ele deu um zoom, ele ficou maior, e a quantidade de vezes que ele ficou maior foi o dobro. Cada lado aumentou o dobro. Os seus lados foram todos aumentando no dobro. Então, essas duas figuras são semelhantes. Ó, esse tipo de exercício, ele é colocado, os polígonos, né, as figuras planas, são desenhadas em cima de malha quadriculada. Essa malha quadriculada é porque ela é um quadrado. Aqui, a mesma medida que tem aqui, tem aqui. Então, é uma malha quadriculada. Então, vamos pensar assim, que aqui eu tenho uma figura que foi desenhada aqui medindo 2 e aqui medindo 3. Então, aí eu desenhei uma figura. Os ângulos delas são todos iguais. Aí eu vou fazer uma outra figura e aí você vai analisar se essa figura que eu fiz, ela é proporcional. Então, vamos colocar aqui, que aqui aumentou para 4. Aqui aumentou para 4. E aqui aumentou para 4 também. Aí a gente vai analisar se as duas figuras são semelhantes. Aqui era 1, 2, 3, então 3 teria que ir para 6. E não foi para 6. Então, se aqui aumentou o dobro, 2 foi para 4, se aqui era 2 e aqui ficou sendo 4, então aqui aumentou o dobro. O comprimento que era 3, por que é 3? 1, 2, 3. Aqui tinha que ser 6 e está sendo 4. Olha que você analisou, você viu que não é semelhante. Porque um aumentou o dobro, mas no outro que é o comprimento não aumentou o dobro.